não cremos no poder do Senhor, nas promessas do Senhor, nós estamos desonrando a Ele, pois a incredulidade desonra ao nosso Mestre. Esse é o estudo de número 856 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. Veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A incredulidade do homem o impede de ser abençoado, o impede de ver a glória de Deus. Vamos ao nosso tema, lições da incredulidade dos nazarenos. Nosso texto base está no livro de Marcos, capítulo 6, verso 6, que diz: e admirou-se da incredulidade deles. Incredulidade é ausência de fé, é descrença, é ateísmo, é característica de quem é incrédulo, de quem é desconfiado. A incredulidade, ela é o contrário da fé. E a Bíblia, ela nos ensina que sem fé nós não agradamos a Deus. Vamos nos lembrar que Jesus nasceu lá em Belém e ele foi criado em Nazaré. Lucas capítulo 4, verso 16 diz assim: Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Então Jesus, ele nasceu em Belém, mas ele foi criado e ele cresceu lá em Nazaré. E lá em Nazaré Jesus crescia em todos os aspectos. Lucas capítulo 2, verso 52. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Jesus, ele trabalhou com o pai dele. Jesus, ele aprendeu a profissão de carpintaria com José lá em Nazaré. Marcos capítulo 6, verso 3, que diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? Quando Jesus, ele trabalhava em Nazaré, antes dele sair para pregar, para evangelizar, para cumprir aquilo que ele veio fazer na terra, ele era carpinteiro, ele era conhecido por todos. E quando Jesus, ele já com seu ministério iniciado, ele volta para Nazaré, assim como ele fazia em outros lugares, ele começou a ensinar. Marcos capítulo 6, verso 2, a parte A, que diz: com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga local. Era já um costume de Jesus, aonde ele ia, ele ensinava sobre o reino de Deus. Jesus não ensinava como os outros rabinos, não. Certa vez, quando Jesus tinha 12 anos, ele ensinou no templo. Eles tinham ido de Nazaré a Jerusalém para celebrarem a Páscoa. Lucas capítulo 2, verso 41 e verso 42, todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que Jesus completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. E olha que lindo, Jesus, ele foi à festa, Jesus, ele foi ao templo, e Maria e José, assim que deu o prazo, eles regressaram para Nazaré, mas eles não perceberam que Jesus não estava na caravana, não. Eles imaginavam que Jesus estava com outros amigos, com outros parentes. Quando eles perceberam que Jesus não estava, eles voltaram para Jerusalém. E a surpresa deles, eles encontraram Jesus no templo. Lucas capítulo 2, verso 46 e o verso 47. E aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Tem outra versão que diz que
todos os que o ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual, com a maneira como comunicava suas conclusões. O nosso Jesus, ele era sábio. O nosso Jesus, ele trazia a admiração das pessoas para si. Os ensinamentos de Jesus deixavam as pessoas admiradas e até atônitas ou perplexas. Mateus capítulo 7, verso 28 diz: quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com seu ensino. O ensino de Jesus vinha do próprio Deus. Jesus, ele ensinava com autoridade. Jesus, ele ensinava com conhecimento. Jesus, ele ensinava com prazer. Mateus capítulo 7, verso 29, porquanto ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Imagina o verbo, o próprio verbo falando a palavra, e as pessoas se admiravam, as pessoas ficavam maravilhadas. E quando Jesus estava lá na sinagoga de Nazaré, as pessoas admiradas ouvindo ele fizeram duas perguntas. Marcos capítulo 6, verso 2, a parte B, que diz: muitos dos que o escutavam ficaram admirados e exclamavam: de onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi outorgada? Eles ficaram admirados com o conhecimento de Jesus, com a sabedoria de Jesus, com o poder de Jesus em realizar milagres. É por isso que eles perguntam de onde lhe vem tudo isto. Vamos ver esta passagem no livro de Mateus, em Mateus capítulo 13, verso 54. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde lhe vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres? Sabe quem respondeu essas duas perguntas? Apóstolo Paulo responde, Colossenses capítulo 1, verso 15 ao verso 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele, para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Mais tarde o apóstolo Paulo mostrou, o apóstolo Paulo citou, respondendo essas perguntas. Mas Jesus, ele é simplesmente o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Deus vivo, e nele habita toda a plenitude. É ele que tem todo o poder nos céus e na terra, porque tudo está sujeito a ele. E a resposta a essas duas perguntas, Jesus respondeu, mas Jesus respondeu através da leitura que ele estava fazendo na sinagoga. Ele estava lendo a profecia de Isaías. Lucas capítulo 4, verso 18 e verso 20. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando-o a dar aos ministros, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Imagina aquelas pessoas vendo Jesus ler com autoridade, com conhecimento, porque Jesus conhecia a identidade dele, e as pessoas admiradas ficaram olhando para Jesus. A fama de Jesus era conhecida entre os nazarenos. Mateus capítulo 4, verso 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Mesmo os nazarenos, ouvindo Jesus ensinando, sabendo da fama de Jesus, eles não aceitaram. Marcos capítulo 6, verso 3, a parte B. Eles ficaram escandalizados por causa dele, eles ficaram ofendidos, ficaram espantados,
eles não aceitaram, eles desprezaram e rejeitaram os ensinamentos do Mestre Jesus, do próprio Filho do Deus Altíssimo, Mateus capítulo 13, verso 57, e ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou: não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra, em sua própria casa. Eles ficaram escandalizados, mas certa vez, quando João Batista mandou perguntar para Jesus quem realmente ele era, Jesus mandou uma resposta para João Batista. Mateus capítulo 11, verso 6 diz assim: e abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. O Messias que eles esperavam, eles estavam esperando para que libertasse o povo Israel do domínio romano, e eles conheciam a Jesus. Eles sabiam que Jesus era carpinteiro, era um homem simples, humilde, e o reino do nosso Senhor não era terreno. O nosso Jesus, ele trabalhava para o reino dos céus e não para o reino dos homens, não. Lucas capítulo 17, verso 20 e verso 21. Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, ele aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. O reino de Deus continua entre nós, porque Jesus estava entre eles. Mas qual foi a atitude dos nazarenos? Eles o rejeitaram. Os nazarenos não acreditaram que Jesus era o Messias prometido para Israel, que era o Filho do Deus Altíssimo, mas Jesus lhes respondeu afirmando que ele não era honrado em sua própria casa. Marcos capítulo 6, verso 4 diz assim: contudo Jesus lhes afirmou somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. Jesus viveu isso e Jesus nos deixa esse ensinamento. Aqueles homens queriam que Jesus fosse possivelmente um líder político. Atos capítulo 3, verso 22, que diz: porquanto declarou Moisés: o Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis em tudo que vos ordenar. Tudo acerca do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus, quem seria o Messias, estava escrito na palavra. E Jesus, ele deveria ser obedecido. Moisés mesmo advertiu aquele povo, mas Jesus foi rejeitado pelos nazarenos na terra dele, na parentela dele e na casa dele, pois os próprios irmãos de Jesus não criam nele e ainda pressionavam a Jesus para que ele se manifestasse, não porque crescem não, mas simplesmente para mostrar o desprezo deles por Jesus. João no capítulo 7, o verso 4 ao verso 6, que diz: porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. É a palavra dos irmãos de Jesus. Se realiza estas obras, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Então Jesus lhes afirmou: o meu tempo ainda não chegou para vós, porém qualquer hora é correta. A qualquer momento Jesus já ia se revelar. E lá na sinagoga de Nazaré, Jesus se revelou. Lucas capítulo 4, verso 21, que diz: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus estava se revelando, Jesus estava mostrando qual era a função dele, porque o Pai o enviara para cá, mas eles não creram. A incredulidade tornou o coração deles duro, os olhos deles estavam vendo a Jesus, mas eles estavam cegos espiritualmente, o ouvido deles estava ouvindo a Jesus, mas eles estavam surdos espiritualmente. O fato de conhecerem que Jesus era um homem terreno, que nasceu, que cresceu entre eles, os impediu de ver a divindade de Jesus.
Eles conheceram a Jesus como homem, mas eles não acreditaram na divindade de Jesus e eles foram impedidos de serem abençoados e de receberem milagres. Marcos capítulo 6, verso 5 diz: e por isso não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes que ao impor de suas mãos foram curados, porque Jesus conhecia o coração de cada um. Estes que foram curados, que foram abençoados, é porque creram no Senhor. E devido à incredulidade, eles expulsaram Jesus de Nazaré. Lucas capítulo 4, verso 29 e o verso 30, e levantando-se o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada. Olha o que eles queriam fazer, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se, além deles não crerem, deles não receberem as bênçãos de Deus, não verem milagres lá em Nazaré, eles ainda queriam matar a Jesus. A incredulidade dos nazarenos fez Jesus ficar perplexo, admirado, e Jesus foi para outro lugar. Marcos capítulo 6, verso 6 diz assim: e perplexo ou admirado, como nós vimos no nosso texto base, com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Eles tinham o Filho do Deus Altíssimo com eles, mas eles desprezaram, eles rejeitaram. A incredulidade dos nazarenos impediu Jesus de realizar milagres no meio do seu povo, no meio dos nazarenos, porque eles não honraram o Filho do Deus vivo. 1 Samuel capítulo 2, o verso 30, a parte B, a parte final diz: ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Quando nós não cremos no poder do Senhor, quando nós não cremos na promessa feita pelo Senhor, quando nós não cremos quem é o nosso Senhor Jesus, nós estamos desonrando a Ele, estamos desagradando ao nosso Deus, porque a incredulidade desonra o Senhor. Eu vou concluir dizendo para você que a incredulidade pode impedir a ação de Jesus sobre a nossa vida e serve como barreiras para não recebermos bênçãos, para não vermos as promessas de Deus se cumprirem, e ela nos impede de agradar a Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo na rede social e dá o seu like. Caso você não se inscreveu aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido a se inscreva. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.